Você tem que entender do assunto para você falar com propriedade. Em primeiro lugar, você está fazendo a transmissão para as pessoas, então não é para você se exibir e mostrar que sabe. Corta a gravação aí, eu não vou contar que ele é pé frio pra caramba, é um lazarento impressionante. Já gravei algumas vitórias de alguns pilotos meus, hein, cara? É um videomaker, ele é apaixonado pela arte, digamos assim, de fazer aquilo, tem a paixão pelo esporte. Mas, afinal de contas, a maioria não tem realmente uma cabeça empreendedora de passar daquilo. 90% do que eu faço é automobilismo. Cara, eu fui tudo no YouTube. Eu aprendi tudo. Hoje, então, com o IA, esquece, meu amigo. Você não aprende se não quiser aprender, cara. Zanardi do Brian Herta em 96, aqui em Laguna Seca. Cara, lógico, última volta no corkscrew ali. Hello, Billionaires! Estamos aqui mais uma vez com lendas do automobilismo. Dessa vez, temos aqui narradores e videographers. Espero que vocês aproveitem o tanto quanto eu essa entrevista podcast /talks. E aí, Jefferson Kern, como é que vai? Tudo certo? Tudo Beleza? certo, tudo certo. Prazer te conhecer aqui. Prazer é meu, e ter você maravilhoso. aqui com a gente. Aqui eu não sei se você já conhece a nossa operação, o que a gente faz aqui, mas vai ser uma bela oportunidade da gente trocar essa ideia aqui. Eu conhecia só a Bilionários Cascavel. Olha só. Exatamente, do nosso sócio aqui. Olha lá, o que nós temos lá em Cascavel? Você já conhece o João faz um tempo já? Como é que é essa relação? Não, o João conheço de muito tempo aí, o famoso Bramatinho, né? Bramatinho. É um orgulho regional aí do oeste do Paraná. Você sabe que a gente internacionalizou ele, né? Aqui ele não é o João Bramati, Giovanni. Giovanni? Giovanni Isso é Bramati. coisa do Bruno. Aliás, deixa eu mesmo me apresentar, já que o host não me apresentou. Sou o João Bramati, Giovanni Bramati. da Bifest Media House, e a gente faz as mídias aqui da Billionaires. E, cara, a gente tem uma parceria faz um bom tempo. Sim. E a brincadeira do Bruno é o seguinte, cara. Quando eu vim morar pra cá, a gente se conheceu ali no começo dele. Falou, cara, não sei. Acho que tinha que ser Giovanni Bramati. Eu falei, por que, Bruno? Tá maluco? Cara, você é meio italiano, veio da Itália. Você acha que alguém consegue falar João nesse país? Falei, Ninguém consegue falar João aqui, nem na Itália. Aqui você passa o nome dele para um americano, aí o cara tem João, João, eu estava lá com o João. hoje eu falei com uma pessoa de manhã, ela me chama Joel. Falei, Minha, nossa. E aí você manda Giovanni, o americano adora falar Giovanni. Tava lá Giovanni, então aí virou Giovanni. Até o nome dele é salvo no meu celular, então todo mundo que eu tenho que mandar o telefone volta e dele. meia alguém me manda mensagem, oi Giovanni, tudo bem? Eu sou a fulana da empresa tal. Eu falo, oi, tudo bem? O Bruno passou o meu contato pra você? Já você sei. já sabe, né? Muito bem. Mas vamos lá, Bruno. Acabamos Cara, de sair aqui de 500, hein, cara? Estamos aqui no behind the scenes, né, cara? É bem legal ter um pouco da emoção de vocês aqui em relação ao automobilismo. Primeiro pro Jefferson, você é um narrador esportivo ou narrador automobilístico? Hoje, automobilístico foi uma coisa que eu amo o automobilismo, mas é curioso que em um momento em que justamente eu pensei, poxa, acho que eu deveria tentar buscar coisas que complementem o automobilismo. Naquele momento, isso faz uns 2 anos, o automobilismo entrou com os 2 pés, assim. Já estava extremamente presente e a coisa aumentou ainda mais. Então, hoje, acho que 90% do que eu faço é automobilismo, mas futebol também e outras coisas. Mas você começou narrando futebol? Sim, eu comecei com rádio no interior gaúcho, eu sou de lá. Olha só. Eu entrei na rádio como operador de áudio, então depois eu fui para a parte de narração, futebol, futsal, e depois Isso, quantos anos você começou? A minha carreira se divide em etapas, né? A primeira etapa, 2010 a 15, que é a narração de rádio. Aí de 15 a 20, bastante narração de automobilismo, principalmente no sistema de som do autódromo. Olha que chama legal, de locução de direto arena. no autódromo fazendo... E depois, desde 2021, que foi quando eu comecei com a Fórmula Indy, então pela TV Cultura, que é a carreira mais direcionada para televisão. Que legal. Então, ó, pessoal, com certeza você já ouviu a voz de Jefferson Kern. Eu achei, cara, sensacional. Quando o João falou que ia trazer você aqui, pelo nome eu não saquei, mas, cara, a hora que eu ouvi a tua voz em 1 segundo, eu falei, eu sei quem é, né? Isso é muito legal. É o que importa. É o que importa, né? Exato. Que o teu trabalho é esse. E aí, eu acho que a galera da rádio deve ter muito isso, né? De ninguém saber a sua cara. Você anda normalmente, ninguém nem imagina quem você é. Já te reconheceram pela voz em algum lugar ou não? Já, mas eu não consigo passar batido porque é muito comum que quando eu estou em algum lugar, eu seja o único cara da barba laranja do lugar. Né? Então, sim. mesmo que eu queira, eu não Descendência consigo... alemã, né? Exatamente. Alemão. E aí, a sua cidade lá, de onde você é no Brasil, que cidade que é? Chama Venâncio Aires, é no interior do Rio Muito Grande do alemão Sul. lá? Sim, é basicamente colonização alemã. Aliás, hoje a gente está
tá batendo esse papo aqui numa quarta-feira. Ah. A corrida em Indianápolis foi no domingo, no último sábado, por coincidência, eu já estava lá e foi 200 anos desde que a família do meu pai saiu da Alemanha para vir para o Brasil. Então Olha que foi bacana. bacana essa Caramba, coincidência. caramba. E aí lá existe alguém que fala alemão ali na tua região? Sim, sim, se fala dialeto. A minha mãe, por exemplo, até a geração dela, sempre se fala muito alemão. Ela fala até hoje. Eu já fui de uma geração que perdeu um pouco esse contato, mas Sim, bom, mas que muito legal, hein? É Que muito legal. legal, Eles é têm, muito legal. e não só dialeto, né? Eles têm um pouco da cultura, o jeito de vestir, Tem os eventos hábitos, ali. culinária, tem bastante coisa Que legal, que que legal, que é bem bacana. particular. Muito bom, muito bom. E agora pro nosso querido Bramati, você sempre foi, como que eu posso dizer, videomaker automotivo? Ou você fazia outro tipo de produção antes de trabalhar com automobilismo? Cara, deixa eu falar rapidamente, até porque eu quero saber das histórias da Indy 500 do Jefferson, mas o Jefferson até começou fazendo brincadeira com Cascavel, etc. Mas eu nasci em Cascavel, tem até Cascavel Autódromo aqui tatuado. Parece e a uma gente- borboleta, né? Mas tudo bem. Parece, né? E a gente falou recentemente do Vitor Gens, né? Tava comentando, o Luiz Bonatti aqui, o sócio da Bilionaires, ele era piloto. Diz que é ainda, né? Correu no Endurance Brasil. Piloto. E ele é companheiro de equipe do Vitor Gens. E o Vitor Gens tem tatuado o autódromo de Cascavel porque ele ganhou lá a estoque. E quebrou o recorde depois da pista lá com o carro da Endurance. Mas enfim, bom, vim de lá, mas eu morei a maior parte da minha vida, na verdade, em Foz do Iguaçu. Meu pai a vida inteira trabalhou em TV. Olha então que eu tava legal. sempre muito conectado com o automobilismo, por a cidade ter autódromo. Mas seu pai não trabalhava com. Não filmava. Não, na parte comercial da empresa. Tá. Então, assim, tanto que ele ainda trabalha nessa empresa. Na verdade, ela se transformou ao longo dos anos, mas ele ainda trabalha e a empresa justamente faz as transmissões de Stock Car, outras Olha. grandes corridas no Brasil. O E aí, João é sobrinho do nosso querido Jorjão aí, que é o Silvio Santos do Oeste do Jorjão Paraná. Guirado. Exatamente. Jorjão Olha Guirado só, é um você tá grande- escondendo o jogo aí, cara. Não exatamente, né? Mas, pô, o Jorge Guirado é um grande amigo de alguma maneira. Ele é um cara muito especial para nossa família, porque que deu as oportunidades pro meu pai. Que legal. E aí ele é realmente um homem muito poderoso de comunicação no Brasil e ele fala que eu sou tipo o afilhado dele. Assim. Então tudo começou de você ir pro autódromo, acompanhar, e daí você começou a filmar. Foi, e aí o bom que como tinha muito acesso por conta do trabalho do meu pai, às vezes eu ia ou pra assistir por lazer ou ia porque meu pai tinha que trabalhar e eu ficava junto o dia inteiro no caminhão lá da transmissão e Caraca. com os caminhões da Fórmula Truck na época passando do lado, que inclusive a Fórmula Truck nasceu em Cascavel, né? É verdade. Olha só. E, então, Olha que legal. Exato. Então, assim, eu sempre tive muito contato com o automobilismo, seja pelo prazer, pelo esporte em si, seja pelo trabalho do meu pai, né? E você, eu sei que pilota, adora um simulador, adora um kart indoor ali, tem diversos troféus. Jefferson, você, como é que foi a tua transição pro automobilismo? Você pilota, você tem alguém na família, tem... Não, Você entende muito de automobilismo, é por isso que eu pergunto, porque eu sei que você Não. entende muito dele, né? Agora, Ah, na parte de pilotar... não, nunca pilotei. A paixão vem de. Eu comecei a assistir meio dos anos 90, que eu era uma criança. Eu sempre falo, minha mãe era uma pessoa que assinava para mim o Gibi da Turma da Mônica e revista Autosport 4 Rodas. Olha que legal, Então, cara. E Mas assinava mesmo? assinava, Olha não, que literalmente, bacana, não cara. é uma Chegava lá comparação. todo Não, mês, com 7 4 anos de horas, idade, Auto Esporte e com o Gibi 7 da anos de Mônica. idade tinha assinatura dessas duas aí. Que bacana. E então, no meio dos anos 90, por mais que eu fosse pequenininho, mas foi logo depois do fim da era Senna. Aham. Então, poxa, ainda popularidade muito alta da Fórmula 1 e a Fórmula Indy muito forte também, especialmente que o Emerson Fittipaldi ainda corria naquela época, Sim. e aí tava vindo aquela geração de Gil de Ferran, Maurício Gugelmin, André Tony, Ribeiro, Raul Boesel, toda aquela Christian. turma forte, exatamente, na Fórmula Indy. Então, o automobilismo bombava naquela época, né? E foi aí que eu peguei gosto pela coisa. E então é literalmente uma paixão desde criança. Que legal, O mundo cara. de, E é uma de paixão corrida e de carro. backstage, né? Porque assim, é impressionante nas suas narrações, o que eu mais gosto é ver o quanto você entende do que você tá falando. Obrigado. Porque tem muito narrador aí, cara, que, meu, o cara tem uma voz legal, mas assim, além da emoção, eu acho que até você passa essa emoção justamente por entender cada piloto. Mas eu acho que é né? exatamente isso. Você tem que entender do assunto para você falar com propriedade, para você saber o que quanto que você... custou pro cara estar ali naquela vitória, né? Você É, transmite pra gente a emoção daquele cara tá vencendo, porque, meu, você acompanha a história do cara, você conhece a dificuldade E do também, cara ali, quanto né? mais você conseguir saber da coisa técnica, não para... Em primeiro lugar, você está fazendo a transmissão para as pessoas, então não é para Sim. você se exibir e mostrar que sabe. Tá dando O informação básico do ali, né? básico. Mas se você for pegar, a gente está gravando aqui logo depois das 500 milhas de Indianápolis,
Poxa, na última volta, o cara que ganhou a corrida, ele relarga no terceiro lugar e ele faz a última volta quase toda por fora, lado a lado com o companheiro de equipe dele. Então você tem que entender o quanto aquilo é um negócio Cara, assombroso. Ele ainda entra na reta, passa e ganha a corrida. Então, se esse você não, final foi se muito você não, emocionante, se você cara. não tiver um conhecimento, uma mínima ideia mais técnica do quão espetacular é aquilo Sim, ali, você não vai sim. conseguir passar o que você precisa passar para E o cara que foi está em casa. a chegada mais próxima da Da história, história, né? Então, assim, exatamente. cara, e você parece que preveu isso, cara. Você tava em pé, você tava narrando de uma maneira ali, cara, que eu achei muito legal, assim. Parece que você sabia o que ia acontecer ali, né, cara? E logo que cruzou a linha de chegada, eu vi no gerador de caracteres 18 milésimos. E de todas as coisas de Indianápolis, esse era um recorde que durava 34 anos já, e é um dos mais famosos, que era a chegada mais apertada, em 92, Al Unser Jr. e Scott Goodyear, 43 milésimos. Com esse cara, Scott Goodyear, largando em último, e quase ganhou a corrida. Que legal. Então, quando eu vi o 18 milésimos, na hora eu tive a certeza, era uma coisa que estava... E depois a cronometragem ainda corrigiu, né? Porque foi 23 milésimos. Saiu 18 Graças a Deus que não derrubou a narrativa, porque senão você ia ter um vídeo lá falando uma coisa e não seria. Pô, imagina se tivesse... A diferença real corrigida posteriormente foi 23 milésimos, mas ainda bem que Nossa, mas não zoou a frase, cara, é impressionante. a história. Em 23 milésimos, só para explicar aí para quem não entende de automobilismo e tempos, você divide 1 segundo por 1000 e pega 23 desses pedaços. É Então, isso aí, cara, exatamente. Cara, em 1 segundo, se você dividir 1 segundo por 1000... Eu nem sei quanto é cara, um piscar de olhos, quantos milésimos são, se a gente botar aqui... Não é nem um piscar de Bota olhos. na IA rapidinho aí que a gente vai ver. Eu Bota respondi isso agora. na descrição do Quanto vídeo. tempo durou Enquanto isso, eu É, vou, mas eu vou acho que complementar, falou do que você tá falando, Bruno, em relação à narração do Jefferson da última volta. É muito Aham. legal que, assim, olha o quão incrível a cabeça do Jefferson, de um narrador desse nível, por exemplo. Enquanto abre uma volta daquela, os caras lado a lado e mais um na frente, os três disputando a vitória, o cara ainda tem a calma, digamos assim, a consciência de ele falar, explicar quem são as pessoas, etc. Por exemplo, abre a volta e ele começa a falar do Malucas, que machucou a mão, que quase Sim. ficou fora do grid, que não sei o quê. Isso pautorando, cara. E Eu essa achei parte que eu falo, sensacional. da emoção que você passa, porque, cara, tem muito narrador, de novo, o cara tá ali pelo trabalho, aí futebol, ele não entende nada e tá narrando o jogo. Não, você parece que narra a história toda daquilo, né? Você narra a história da... É que eu acho que é tudo, né? Porque tem uma pessoa ali com uma história, sei lá, você tem o Alex Palou, que esses dias eu vi um vídeo dele, puta, a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel aqui, minha Então. mulher e eu, e agora a gente tá aqui. Tem o outro cara que arrebentou o punho lá e perdeu o emprego na McLaren e podia ter sido o fim da carreira dele, agora quase ganhou, que é o Malucas. Sim. Tem o Rosenquist que ganhou a corrida, que ele ganhou a corrida no dia 24, no dia 4 nasceu a filhinha dele. Nossa, que legal. Então, pô, tem 20 dias, o cara foi de pai pela primeira vez a campeão das 500 campeão. milhas em Indianápolis. Isso é espetacular. Então é isso, é estatística de, sei lá, é o primeiro sueco em não sei quanto tempo. Não é o caso, porque não era um tabu, mas mas tem enfim, sempre tem a parte estatística, o vencedor número 77 diferente na história, por exemplo. E tem a parte técnica também, que é o carro, que, tipo assim, o carro estava bem acertado, o cara foi por fora, foi por dentro, ele deu o boost do sistema híbrido na hora certa, então é tudo. Legal. Você tem que tentar contemplar, acho que o máximo de coisas Agora possível um pouco numa de transmissão. curiosidades, Mas né? antes, 0.3 o piscar de um olho, de um dos seja, olhos contra 0.2 do... Menos do que um piscar de olhos, né? É muito louco, cara. Depois de 3 horas e pouco de corrida, de 800 500 quilômetros. milhas, cara. 500 milhas são 800 quilômetros, isso. cara. E depois de você pilotar 800 quilômetros apostando corrida, você chega a menos de um piscar E de você olhos. pilotar Gente, 800 quilômetros numa velocidade que é equivalente a um campo de futebol por segundo. que é quase 400 quilômetros por hora de média, de velocidade média. Cara, Indianápolis, Indy 500. É surreal. Assim, pessoas que estavam lá, que frequentam Fórmula 1, que frequentam coisa, falar que não existe nenhum evento automobilístico igual às 500 milhas de Indianápolis. Você acho que pode comprovar aqui. Tem esse jargão aí que é lá dos anos 50, o maior espetáculo do automobilismo, porque acho que não existe nada assim. As pessoas, elas... É uma relação quase de uma religião. Sim, é uma corrida à parte, né? Inclusive, o carro utilizado pelas equipes na 500 milhas, ele é só para essa corrida. Praticamente. O Caio destruiu o carro. Você tem um chassi só para as 500 milhas. O carro que foi destruído, na próxima corrida não vai afetar nada, porque esse carro ele só vai ser utilizado e se for utilizado... Para que qualquer imperfeiçãozinha que você tiver, que gera um mínimo de arrasto, que dá 0,0
4.3 que é km uma por piscada hora de de olho. reta, é isso aí. É. Antes Então, de a gente mudar o assunto de 500 milhas e entrar em outras perguntas, deixa eu só fazer alguns comentários rápidos. Eu não sei se você sabe, mas na verdade a cidade onde acontece, onde fica o autódromo não se chama Indianápolis, né? Se É, chama Speedway. É. O nome da cidade é Speedway. Tá Então, brincando. Que é uma exato, town, é como se chama fosse um aqui nos bairro, Estados como se Unidos. fosse, É. aqui tem Miami Sim, Beach, tem sim. Sunny Ela Isles, tem uma certa autonomia Exato. ou seja, o administrativa, Speedway né? é uma cidade, é isso? Completou 100 anos esse ano. É como se fosse uma town, como se chama aqui nos Estados Unidos, digamos assim, uma pequena cidade de 8 mil pessoas que tem um colosso para outros Caraca, 350 que mil lá dentro. E o que é incrível, Caramba. aliás, o Indianapolis Motor Speedway é Sim. é o autódromo mais velho em atividade, mais antigo em atividade, né? Sim, atualmente, ele porque- é construído pra Daytona ser mudou de autódromo. lugar. Pra ser de É, não, corrida. mas é que Daytona também é muito antigo, só que Daytona mudou de lugar. Era É. na praia e aí passou ali pra Isso. onde E aí tá o hoje, primeiro né? mais antigo construído por isso, se não me engano, era Brooklands, na Isso. Inglaterra, e ele foi destruído Ele na foi Segunda destruído, Guerra. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no meu canal. Eu fui lá em Brooklands, Existe alguma gravar. coisa lá, né? Existe o que sobrou do Banking, assim, tal, Olha. ainda existe. Eu tenho um vídeo lá, fotos, é bem, cara, incrível, é Caramba. um negócio diferente. E Agora, o terceiro é Monza. falando um pouco sobre os negócios aqui, né, nos mundos, porque não podia deixar de falar, no BM Club a gente gosta de chegar no mundo dos negócios. A tua renda hoje, ela é um salário, você tem patrocínios, você cobra pilotos para falar. Se você puder dar uma explicada como funciona a vida financeira de um narrador esportivo. Não, tem várias formas hoje, né, de você buscar renda, você explorando sua figura pela rede social. Aí é livre, a TV não influencia. Vai da negociação de cada profissional com cada empresa, né? Tá. Mas você pode explorar a rede social, você pode explorar ações com patrocinadores, você vai ter o valor especificamente que você ganha para fazer ou corrida ou participações em programas. Então, mas aí é como, sei lá, o contrato do piloto, você combina tudo previamente Sim, com a equipe. Assim como em Indianápolis você tem, o prêmio é tanto, você pode fazer um contrato que você tem um salário fixo baixo, e se você ganhar, que deu 4,3 bilhões de Sim. dólares para o vencedor, você fica com quase tudo, descontado parte de impostos e etc. Ou então você, o salário é mais alto, mas se ganhar em Indianápolis vai ficar um Divide por percentual time. menor para você. Sim, Então sim, sempre sim. depende. E aí você tem essa liberdade, por exemplo, vamos supor que uma marca de um certo piloto quer que você fale dele. Existe essa possibilidade de você usar a transmissão a seu favor, cobrar por algo e fazer isso, ou é bem limitado? Não a pode ter TV? conflito de interesse, né? Você não Sim, pode a falar de TV. alguém porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você for aparecer num Na comercial... sua rede social, sim, óbvio. Se né? você for aparecer num comercial da TV ou da sua rede social falando tal coisa, e sei lá, o cara fizer uma besteira, provocar um acidente na corrida, você tem que falar, fulano tá errado, provocou Sim. um acidente. Sim. Não dá pra tapar o sol com a E aí tem peneira, muito né? puxa-saco, muito piloto puxa-saco que fica ali agradando, que você vê que o cara tá cara, ali pra você mencionar ele, ou... acho que tem em qualquer segmento da vida, né? Sim. Eu tento agir da forma mais tranquila possível, porque você tem que falar o que está acontecendo. Acabou. Você fala o que você sabe ali, o que tá... O que as pessoas estão vendo, não tem como você ludibriar o que o cara está assistindo na tela, né? Sim, Se o cara tá bem, ele tá bem, se ele tá mal, ele tá mal. não tem muito o que fazer. E assim como por outro lado, há contextos, né? Tipo assim, às vezes tem um cara que tá fazendo um tremendo de um trabalho com um carro que é uma porcaria. Aí E você- tem um cara que tá lá na frente porque o equipamento é um foguete. Então... Esse seria o caso do Caio Collet nesse final de semana. Ele não tinha o melhor carro, digamos assim. Não tô falando que é uma porcaria, mas ele não tinha o melhor carro. E, cara, vamos falar a verdade, fez um excelente trabalho como rookie. hein? Fez um tremendo trabalho. Por exemplo, ele teria largado em 10º, quase 20 posições à frente do estreante mais próximo, que foi Absurdo o o trabalho dele. Mick Schumacher. punido? E Foi punido. aí teve uma punição porque a equipe fez um erro na montagem, que nem era uma eu coisa me lembro, que... ele tinha feito acho que sétimo tempo, não foi? ele Um negócio largaria em 10º. assim? Largaria em Largaria em décimo. 10º e largou em 32º, que o tempo da classificação foi invalidado, que na vistoria técnica Do pegaram um erro na montagem. Companheiro de mas equipe é a mesma coisa, né? é um piloto de uma outra equipe, que até foi uma prova que não houve má fé, porque foram dois grupos que não têm relação, uma equipe e outra equipe, tiveram um entendimento errado de uma coisa que mudou no regulamento do ano passado para esse Que ano. sacanagem. E era uma coisa mínima, assim, da montagem da suspensão. E mesmo teria uma largando lá influência, atrás, mas- ele na hora que bateu tava em Ele estava entre os 10 primeiros. 10 primeiros. Exatamente. Faltando 8 voltas, né? Então Nossa, provavelmente ele terminaria cara. no top 10, né? Mas, ô, que exatamente. sacanagem, Incrível, né, não, cara? incrível. Mesmo Corrida, assim, não- Não, fez só uma termina ótima quando acaba. participação. Pois é. Exatamente. Que loucura, cara. Já no seu caso, como é que funciona aí na parte do videomaker?
você tem liberdade contratual, você tem hoje a Bifest, né, a sua empresa aí, para quem não conhece, a Bifest hoje está arrebentando aí, que a gente vê ela crescendo muito. O João veio na Bilionés o que uns 2 anos e meio atrás, mais ou Foi. menos, né? E aí a gente se conheceu, ele foi super empreendedor como videomaker, acreditou no nosso trabalho, acreditou no que a gente poderia fazer, agregou demais aí para Bilioners. Então todo esse conteúdo que vocês veem aí produzido de forma mais profissional foi depois da vinda do João. E aqui a única coisa que ele precisava era essa liberdade, porque ele viaja muito, ele vai a todas as ligas e GPs e tudo mais, durante muito tempo sozinho. Hoje você está com o seu time, né, a partir desse ano aí. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa relação com os pilotos, como que você monetiza a tua carreira e para onde está indo, né, da onde veio e para onde está indo a carreira financeira, a parte money. Cara, mesmo. assim, falando brevemente sobre isso, assim, realmente, eu até vejo e como videomakers trabalhavam antes, trabalham agora, ou tem a cabeça, lógico, naturalmente, eu converso com muita gente, eu trabalho hoje na WEC, com a Cadillac, na IMSA, produzo alguns conteúdos dos carros de rua da Cadillac, inclusive aqui nos Estados Unidos. Cara, Família tô em Lamborghini todas, também, família né? Lamborghini na Itália, a gente faz os vídeos oficiais do Autódromo de Imola, enfim, eu realmente estou meio que em todos os lugares. Mas o ponto cara, eu vejo que, de verdade, a maioria, na verdade, é um videomaker. Ele é apaixonado pela arte, digamos assim, de fazer aquilo, tem a paixão pelo esporte, naturalmente. Então, são meio que pessoas que somam uma paixão com a paixão do automobilismo com a arte ali de gravar, etc., os fotógrafos também. Mas, no final de contas, a maioria não tem realmente uma cabeça empreendedora de passar daquilo. A questão da Bifest é o seguinte, eu tive por 10 anos uma empresa no Brasil, uma produtora de vídeo. Ah, legal. Eu, digamos, dei um passo atrás, de certo modo, que na Itália eu decidi focar 100% do automobilismo, e aí eu voltei a ser o videomaker. Cara, eu nem pegava em câmera há muito tempo. Olha só. Mas o ponto agora com a Bifest, a gente consegue atender globalmente os clientes que já tem, a gente conseguiu ampliar. Mas o ponto conexão com marcas, etc. Cara, as marcas, elas estão totalmente dispostas a investir ou pelo menos estão de olho em quem tem visibilidade. Como o Jefferson tá tendo cada vez mais agora, seja pela posição dele na TV, ou Você não seja quer me pela... empresariar, hein? Eu sou péssimo Eu com acho que, isso. inclusive, Vamos fazer um negócio ao vivo aqui. eu acho que a gente deveria, falando sério, trazer o Jefferson pra Bifest pra ajudar a Fazer a desenvolver parte isso social junto. media, né? Não, mas é verdade. Uma A das gente fontes já de renda. conversou Exato. algumas vezes, mas acho que a gente poderia evoluir essa conversa de verdade agora. Mas o ponto muitos não passam dali. Então, assim, cara, quantas oportunidades tem? Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui de uma coisa que me chamou a atenção. Como videomaker, só como videomaker, sem ter uma empresa, sem ter a Bifest por trás, para se conectar com grandes marcas, pode funcionar. Uma vez eu tava na Indy, na primeira etapa de St. Pete, 2 anos atrás, aqui na Flórida. E o videomaker da equipe da RLL, que o Pietro corria, eu tava sentado conversando com ele, o Jacob, e a gente ficou amigo e tal, e eu vi que no caminhão da equipe tinha escrito Canon, a marca de câmera. Falei, porra, que da hora, né? Daí eu falei, cara, como é que é essa parceria de vocês com a Canon? Daí ele falou, não, é minha. Eu falei, como assim é tua, cara? Daí ele falou, não, na verdade, eu em algum momento mandei um e-mail lá, conversei com eles, eu conheci o pessoal e falei que eu trabalhava para uma equipe de indie. E eles me forneceram todo o equipamento. Aí naquele momento eu falei, puta, cara, Ai, que ele fez o né? mínimo, O mínimo, né? Que é digamos pedir. assim, lógico, ele foi atrás, mas eu digo, não tirando mérito, mas muita gente não enxerga nem essa possibilidade. Agora imagina pra uma Canon receber um e-mail de um cara que é um videomaker de uma equipe de indie. Você acha que eles vão, no mínimo, dar uma atenção, dar uma Sim. olhada, entender? Então é isso, conexão com marcas, lógico, hoje eu tenho que ter um cuidado, por exemplo, eu vou pra Le Mans nos próximos dias, e eu estou falando agora com algumas marcas para produzir alguns conteúdos em colaboração, só que eu tenho que ter muito cuidado. A categoria, eu tenho que pagar um FII para poder Pra divulgar uma trabalhar marca lá como lá. mídia. Nesse caso, eu vou como Cadillac. Então, a General Motors está pagando para eu estar lá. Eu não posso simplesmente pegar e dar uma. Jefferson. Eu não posso dar uma de louco também, fechar mil outras coisas, Então, etc. bom, corta a gravação aí. Eu não vou contar que ele é pé frio pra caramba. É um lazarento impressionante. Já gravei algumas vitórias de alguns pilotos Não, meus, acho hein, que cara? foi um terceirizado, era um funcionário Não seu que estava no não dia lá. Né? É Tá impressionante, pé gelado, rapaz. Tudo que vem, os carros quebram, né? Isso, É jamais. incrível, tá do outro lado do mundo quando o piloto dele ganha. Não, mas incrível. é muito Às legal vezes. ver esse lado empreendedor, né, do João e ver a evolução, do João não, do Giovanni. Pronto. E ver essa evolução toda, e hoje você tem um time imenso que consegue atender a gente com a mesma qualidade do teu trabalho, né? A princípio, quando você
montou o seu time, eu ainda falei, puta, meu, ele tem que ir, óbvio, não, em nenhum momento eu Só achei que que e a fosse gente? ruim pra você, eu sempre, assim, apoiei, mas eu fiquei com medo de não conseguir ter o resultado que você entregava, né? E você consegue, cara, tirar de letra, o teu time que você montou aí, pô, espetacular. E hoje você, então, monetiza com patrocínios, é isso? Com Pois é, bom, patrocínios? naturalmente o que faz a roda girar ali, a gente faz principalmente a produção de vídeos para pilotos, equipes e marcas ligadas ao automobilismo, também gestão de redes sociais, etc. Isso é como digamos, uma agência convencional. Mas sim, agora a gente está dando alguns outros passos, por exemplo, essa questão de se conectar com algumas marcas. E também outras coisas, por exemplo, a gente recentemente anunciou um collab entre Bifest e Fittipaldi Brothers, então nós Que legal. temos os direitos de transmissão da European Le Mans Series no Brasil, passa no canal deles, Uau. e então a gente também tá indo para um outro lado, porque eu sempre Você falo... vai vender comercial na transmissão, Também, a é isso? gente pode vender patrocínio lá, inclusive ainda cabe. É isso aí, bota aí, ó. E aí o ponto é, pra fechar esse assunto, é que da mesma maneira como os videomakers às vezes só enxergam o óbvio, as agências também, eles querem fazer, sei lá, gestão de mídias sociais dos produtos. Cara, existe um mundo por trás. Você imagina o quão meus clientes que ficaram felizes em virar e falar, pronto, a partir de agora a gente também tem os direitos de transmissão no Brasil, vocês vão ter um destaque lá na transmissão. Porra, Sim, muda todo o jogo, porra. sabe? Virou uma empresa, né? Deixou de ser o Giovanni da câmera e hoje Total. virou uma empresa, naturalmente. Você consegue entregar o mesmo trabalho e replicar isso em diversas áreas aí, muito legal. E você pilota, Giovanni? Como é que é Eu essa corri de parte kart aí? há alguns anos, quando eu era criança, fui Ah, campeão oeste paranaense. Você e Toma. o Jorjãozinho na pista lá. Ele correu um pouco também, eu Ah, acho. é? Não é possível. E aí, bom, mas hoje só de simulador. Inclusive a Bifest tem parceria com a Extreme Racing dos Estados Unidos, inclusive a Billionaires Miami também. E então eu tenho um simulador em casa e eu participo de algumas corridas. É bem Sim. divertido. Esse é o máximo que eu piloto hoje. Cara, os simuladores da Extreme são magníficos. Você não pilota, mas eu gostaria de pôr você aí pra testar Ah, não, e eu depois. aceito. A última coisa que eu pilotei, eu acho que era com teclado ainda, mas eu topo. Sério Exato, mesmo? Exato. Eu tô há Cara, 20, é muito 20 doido anos ver que eu um não cara jogo tão coisa fã, nenhuma. É. tão fã do automobilismo que não tá nem aí pra pilotar, né? Mas é que, difícil. sei lá, eu acho que em algum momento você fica, cara, que dia que eu vou, sei lá, que você vai conseguir viabilizar Aí quer saber, eu vou fazer o que eu sei fazer e é isso aí. Caramba. E o que você Como é que fazia é? antes? Casa de ferreiro, espeto de pau? Total. E o que você fazia antes dessa profissão? Cara, eu sou formado em jornalismo, então como eu falei, eu comecei, meus primeiros trabalhos de comunicação foi com narração, entrei na rádio como operador de áudio, cara que aumenta o volume da trilha, bota a música, abre o Legal. microfone pro locutor. Ao vivo. E depois eu fui chamado na Bacia das Almas para um concurso público na minha cidade, eu fazia coisas administrativas. Caramba. Até que eu enchi o saco. Aí, Tipo, eu concurso não aguentava público, mais. ninguém te manda embora, né? Exato, mas tipo Tem que ver assim, as contas. você sabe o que vai acontecer daqui a 40 anos, né? Então, e você não pode, pelo menos no meu caso, você era proibido de pensar praticamente, né? Se tivesse uma ideia, sei lá, queimou a lâmpada. Aham. Não, tem uma licitação que tem que vir, Memorando. não sei o quê, aí vem um caminhão, não sei de onde. Cara, me dá R$ 5 aqui, do outro lado da rua tem uma eletrônica, eu vou lá e Não compro. tem. Aí eu não tive mais estômago para isso. Cara, que E aí veio o ano da pandemia, eu fiquei trancafiado em casa, foi muito doido para todo mundo, obviamente. E em 2021, isso tudo lá no interior gaúcho ainda. Em 2021 teve essa coisa aí de a Fórmula 1 estava indo do Grupo Bandeirantes para TV Cultura, e aí, pô, a gente quer uma cara nova aí que você seja o narrador. Que Então, bacana. Quem que nós- era no teu lugar antes? na Band em 2020, acho que o Celso Miranda fez as corridas, mas enfim, teve uma mudança de empresa, né? Aham. Então estava indo para a cultura, que não tinha muita coisa de esporte anteriormente, Nada, né? estava se Zero. estruturando. E de uma semana para outra eu coloquei as minhas tralhas no meu carro, fui dirigindo do Sul para São Paulo. Caraca. E quinta-feira eu pisei pela primeira vez no pátio de uma emissora de TV, domingo era corrida. Aí tava Mas lá. aí você narra da emissora, você não viaja pros Não, GPs? essa é a primeira vez que eu fui para uma corrida em loco, Caramba. pelo menos da Fórmula Indy. Eu fiz até alguma coisa assim, mas não era exatamente a narração. Caramba, a gente nem imagina, né? Quando a gente assiste a transmissão na TV, a gente acha que o cara tá sempre lá, né? Não, então eu sempre tentei me abastecer, por exemplo, teve pessoas que agora, depois de 5 anos, pessoas aqui dos Estados Unidos que acompanham a corrida, que eu sempre me correspondi e finalmente eu pude conhecer pessoalmente. Eu Sim. sempre
não vou deixar a peteca cair. Então é um narrador, mas eu tentava sempre fazer a produção para mim, buscar informação de todo lado, já que você não pode estar no local, buscando outros meios. Ah, Mas eu tenho acho que uma antiga- curiosidade. Diga, né? Não, você ia falar, acho que antigamente era meio que padrão, o narrador, o comentarista, eles iam em loco, né? Acho que É. isso mudou o quê? Nos anos 2010, É, por aí começou a... Caramba, nas questões de emissoras. custo e outras coisas, né? E assim, pro cara que tá narrando ou comentando, enfim, é incomparável você fazer do estúdio é. do local. cara, incomparável. Você tá incomparável. ouvindo Obviamente o barulho do carro ali, né? obviamente Você tá- que a gente entende a lógica da empresa, que tipo assim, puta, é uma diferença muito grande de custo, você tem que justificar isso. E hoje é Band, né? Hoje é a Band. Ó, Band, manda o cara aí pras viagens. Não, pelo pô, amor de que Deus, isso. A que Band coisa- tá dando um suporte excepcional aí, foi uma transição incrível. Como continuar, aí porque essa 9 emoção foi boa. tivemos, e a gente teve aí um grupo de quase 10 pessoas em Indianápolis. E é legal porque, Ah, por quantas exemplo, pessoas? Isso aqui é uma curiosidade também, né? Você não consegue ir sozinho e fazer essa transmissão, você precisa levar 10 pessoas, é isso? nesse caso foi uma equipe de 10 pessoas, que a gente tinha aí o pessoal da técnica, a gente tinha 2 repórteres, a gente teve comentarista, então, mas É uma depende. missão, né? Se pro você cara quiser te fazer mandar uma lá pra fazer transmissão, narração. tipo, cobertura de Copa do Mundo, sei lá, que os caras mandam 30, 40 Aham. pessoas, só na frente das câmeras, acontece. Então Entendi. depende do tamanho da estrutura que você vai. Para o narrador é especialmente custoso, porque tem a cabine, porque se ele cair, alguém tem que entrar. O repórter, por exemplo, pô, caiu o repórter, tá. Narrador e comentarista, vão tocando o barco aí, a gente Até tenta voltar. colocar o repórter de novo. E acontece muito disso aí, dessas falhas Sempre técnicas pode ali? acontecer, tá sempre sujeito, né? É tipo um carro, né? Olha para qualquer carro aqui. Quebra, tudo tem quebra. Não, Quebra. tem 1 trilhão de coisas que pode dar errado aqui. Eu era por diversão músico em certa época, tocava só para me divertir com os meus amigos, mas e o pessoal falava, pô, imagina, da hora que você toca a corda da guitarra até a hora que sai o som lá, passa por 1 Tanta milhão de coisa coisas pode- que pode dar errado. Então, cara, se você for pensar dessa forma Você aí, cantava também ou não? não, cantar é uma palavra muito forte, né? Não, Só- cantar não... Porque é até engraçado, na tua profissão, e você tem essa parte dessa técnica, dessa emoção toda, você estuda isso, você imitava narrador, como é que você tem essa Sim. característica? Porque a sua fala, ela é muito característica de narrador esportivo, né? Que eu até tento disfarçar isso. Que bom que você falou. Devia ter me avisado no começo do Top programa. 3, Porque né? parece que você Você tá o tempo espera. inteiro. Porque às vezes parece que você tá querendo se exibir ou coisa assim. Eu lembro que uma vez eu atendi o telefone e o cara, olá, aqui é o fulano da rádio, não sei o que, FM, tudo bem? Aham. Cara, você não tá no ar, fala normal aí, pô. Mas sim, você sempre vai pegando as referências e tal. Sim. Mas e- quando você tá ali, isso é uma técnica que o contratante pede, exige, ou ele só vê e realmente aquilo funciona? Não, Porque ele... é característico, é aquilo assim, o tom, o volume, a emoção tal. É. É meio que padrão, Você- vamos dizer. Cara, assim, ó, você consegue fazer esse Porsche aqui andar num ritmo mais lento ou mais rápido, mas ele sempre vai ser um Porsche, né? Sim. Sempre vai ter tração traseira, por o motor tá aqui, ele vai se comportar de tal e tal forma. Eu acho que um profissional é isso. Você tem uma margem para ajustar, Sim. mas ele tem a característica dele. Você não vai conseguir fazer. E não existe um estudo, assim, você não foi para um curso de narrador. Até foi. eu não fiz. Existem coisas assim, hoje existe coach de tudo, né? Sim. Coach sim. de apresentação de podcast, Aham. tipo. Eu vendi não sei o quê, milhares de pessoas assistiram o meu podcast, agora eu vou ensinar você. Na verdade, o cara quebrou e ele tá Aham. vendendo um curso de coach Sim, e os caras estão lá pagando. Empreendedor de Se ele Será, fosse- que, né, que será tem- que é assim, cara? É, Acho que não, não, acho que não. que coisa, né? Ô, imagina. Não, o pior é quem compra, né? Mas aí. Mas no mas seu enfim. caso, tipo, ninguém precisa comprar nada, é ouvir ou não ouvir, né? Não, eu fiz a Então, faculdade de jornalismo e o resto eu fui meio que me adaptando por conta. Relaxei com isso, mas sempre fiz, ou por um bom tempo, de forma mais enfática, acompanhamento com fonoaudiólogo. Ah, legal. Mas no meu caso foi meio na marra. Mas esse acompanhamento foi pra narrar. Foi. E para você Ou não? tomar cuidado com a voz, né? Porque às vezes você tem uma sequência intensa de eventos, ou sei lá, uma corrida como as 500 milhas, você vai ficar mais de 4 horas no ar É. e com uma exigência muito grande. Então, se você não tiver certos cuidados, Você lembra você de ou não tomar vai água, chegar né? bem, ou você vai perder desempenho antes da hora. Então, essas coisas que você E tem que falar observar. besteira, essas coisas assim, você teve que treinar, porque assim, a gente tá aqui conversando. Não, isso é muito natural, Fala um que pelo palavrão, contrário. fala uma besteira, fala
fala merda mesmo, fala coisa que, É. tipo, pô, que não tinha que falar, e na TV não tem volta, é ao vivo, né, É cara? ao vivo, Você é. falou, É, falou. você tem que ter um filtro É. ao vivo do que você pode e o que você não pode falar, né? Exatamente. Então, a palavra lançada, ela é como a flecha, tinha um provérbio chinês. Eu tô tentando lembrar a mesma coisa, É, cara. exato. Isso é coisa de quando a gente ia na que escola, a né? flecha Sempre que tinha você um quadro lançou não na volta parede. mais, né? É, não sei o que feito, a flecha lançada, a palavra falada, não tem volta. É. Então é por aí. Se você dá uma mancada muito grande, tá lascado. Também corta o pescoço. É ali. isso aí. E aí tem as diretrizes, claro que deve ter um briefing ali e tal. Qual o tamanho da equipe, diretores, isso daí você tem. Você tem o que a emissora, ó, você observa isso, observa aquilo, e vai do seu bom senso. Tem gente que vai ter um apelo mais humorístico, tem gente que vai ter um apelo mais sério, então Sim, aí vai um pouco também, até de característica, eu acho, né? legal. E no teu caso, como é que foi? Cursos, estudou muito, foi aprendendo na marra? Como é que é o teu Cara, na background em relação a isso? verdade, Ou é tudo AI? eu me formei em publicidade e propaganda. Seria ótimo se tivesse na época. Na época, cara, a gente tem quantos anos? Então, Meu eu Deus. percebi isso aí ontem quando a gente teve que explicar para um menino da equipe da Band lá o que era a Porta da Esperança do Silvio Santos. Nossa E o senhora, que tá é? velho, Tô né? brincando. Era muito Sacanagem. bom, velho, era muito bom. Então, mas quando O você melhor de começa a ter todos que foi o tiozinho. explicar essas coisas, é Teve o porque, tiozinho que pediu cara, as fitas pornográficas, cara. Ah, Esse é o melhor de Minha todos, nossa cara. Senhora. Meu Deus, O tiozinho, cara. que você quer? Não sei o quê. Ele queria uma coleção de filme Ah, eu pornô. lembro disso, eu lembro Puta, disso. cara, eu lembro esse daí disso. eu rachei o bico E demais. ele ganhou, velho. né? Ao vivo. Ele ali. ele ganhou, ganhou ainda por uma cima. televisão e um conjunto de filme pornô, cara. Eu não sim, e acreditava. uma O Silvio caixa de Santos- lenço, né? Televisão O Silvio Santos era foda Era, demais, cara. era. Incancelável, né, cara? Incancelável. Era incancelável, cara. Essa aí foi foda. Mas aí, você estudou? Como é que foi o teu Então, aprendizado? na verdade, eu me formei em publicidade e propaganda, mas, sendo bem honesto, eu não extraí muito disso, porque, cara, eu acho que, assim, né, nessa profissão, dentro da comunicação, na maioria dos casos, não se aplica você fazer uma faculdade, sendo bem honesto. Eu, sinceramente, acho que não faz muito sentido no geral. Se eu tô falando isso e eu me formei em 2013, sei lá, você imagina hoje que é em 2026. Que tem AI, que tem tudo automático. Exato, tem- então assim, sendo bem honesto, já na época, tudo que eu tive que aprender de filmar, de editar, da parte administrativa da empresa que eu tive que aprender na marra, todos os processos, quando eu comecei com meu pai lá em 2011, cara, eu fui tudo no YouTube e Google, YouTube, cara, e eu aprendi tudo. Assim, hoje então, é exatamente o que a gente tá falando, com o IA, esquece, meu amigo, você aprende, se você não aprende, se você não quiser aprender, cara. E nem precisa Então- aprender, né? Você já faz sem nem aprender, né? Não, exato, você faz sem nem Alguém aprender. faz por muitas você, coisas. você só precisa mandar a IA fazer. Precisa fazer um prompt ali. Agora há Exato. pouco ali eu tava com pressa, eu precisava resolver rápido um cliente nosso eu precisava de cortes do vlog dele. Eu gerei 10 cortes bons Não é possível. em 35 segundos. Então, assim, Como assim? Sem nem assistir o vídeo. eu não assisti o vídeo. Não, Você eu sei assistiu o os vídeo. cortes. Eu copiei o link do YouTube do canal dele, joguei no AI e falei, faça com que eu preciso de cortes de no máximo 45 segundos, que eles sejam principalmente voltados a serem engraçados, divertidos, que os cortes dentro deles sejam cortes rápidos, sem muito respiro, Não acredito. e que cara. você legende ao contrário, o idioma é português, porque você legende em inglês. E tem nada, dos 10, de verdade, eu não diria que os 10 são excelentes, mas os 10 eu passo pra Vitor 5 ou 6. Cara, em 30 segundos eu resolvi 5 ou 6 cortes. Caraca, cara. Que- Então, assim, mundo maluco, só né? só não faz quem não quer, mesmo assim, tá mais na mão Ou do que seja, nunca. antes de você assistir o vídeo, você já pode gerar os cortes e já vai ter o resumo do 100%, vídeo 100%. ali. Eu não preciso mais que o editor. Esses vlogs que a gente faz normalmente na Fest dos pilotos é tipo 1 hora, 2 horas de duração, são gigantes. Você imagina eu parar 2 horas do meu dia pra ver o que eu ia fazer. Não, eu até pensei sobre isso, aqueles, né, que eu vi que na edição, eu fiz uns vídeos, eu fui pra Fórmula 1 no Canadá agora, fui sozinho e fui gravando e mandando pro pessoal da equipe do João, do Giovanni. E aí, eles fizeram uma edição tal, faltou muita coisa legal que eu queria que estivesse, mas no final das contas ficou muito bom. Eu parei pra pensar, eu falei, cara, de tudo isso que eu tô mandando, se pararem pra assistir tudo, já foi o dia da pessoa. Vai. É muita coisa. E aí hoje em dia, então, não precisa nem parar pra assistir. O negócio assiste sozinho, edita pra você. Não, total, lógico. Naturalmente a gente tem editor na equipe, e etc. Não é que anula, mas, por exemplo, assim, eu posso colocar ele pra fazer outro tipo de função. Ele tem um olhar mais crítico a alguma coisa, uma coisa que só um humano teria, sabe? Mas, por exemplo, assim, num caso desse que eu precisava resolver rápido e resolver bem, Caraca.
Eu poderia. Minhas opções eram parar no mínimo metade do período, do dia inteiro, do editor, pra ele gerar 5 cortes, ou resolver daquela maneira com, sei lá, 80% da proximidade do que seria a qualidade do que ele iria fazer, pelo que eu precisava. E hoje em naquele dia, né, se não é algo que você precisa que é extremamente relevante, isso pode ser assim, porque você tem que soltar conteúdo todo dia para estar ali na rede. Então, quando tiver algo mais relevante que você precisa de certos detalhes, você gasta seu tempo com isso, né? Total, por exemplo, Senão- quem tá editando esse podcast nesse momento é o Douglas. Ele vai ouvir tudo, vai Douglas é gerar o os nome da IA? Não, Douglas Ia, grande abraço. É. Ele vai ter uma, digamos, curadoria diferente sobre todo o processo e tal, de ponta a ponta. Só que se ele precisar fazer alguma coisa com velocidade, ele pode usar Ele AI, usa AI. e não precisa fazer por conta própria. E você, Jefferson, usa AI já no seu trabalho? Não existe aonde? Como é que... É verdade, eu ia te perguntar nessa esses dias parte aí. atrás. Você usa isso pra buscar muita informação? Não, alguma às coisa? vezes sei lá, qual é a população da cidade não sei o quê. Ah, mas que aí seria um certeza- Google normal, Exatamente. Né? Seu mas- GPT Não, pra, eu pra acho que perguntas ali. eu acho que eu nunca usei pra nada complexo assim. Não tem, tipo, um assistente de AI fazendo, sei lá, nada, né? Não tem como AI narrar por você ainda, né? Não, você poderia, sei lá, invente bordões para o piloto fulano de tal. Aham. Não sei Ah, o que você que a cria IA. bordão? Então você tem Não, bordões não, pro eu tô piloto, usando, não, eu tô Como é que pensando é? um exemplo como é que um narrador usaria a IA. Aham. Pense um trocadilho sobre, sei lá, eu acho que teria que ser uma coisa mais ou menos assim. É o que me ocorre agora conversando com vocês aqui. E você tem bordões? Sim, algumas coisas saem na hora, outras coisas você pensa e alguma coisa, mas E qual que é teu termômetro pra saber, puta, ó, esse bordão deu certo, eu vou repetir, ou você não pensa, ele só sai? Uma questão do bordão. geralmente você vê o que que as pessoas estão falando, né? Ou o que as pessoas falam pra você, ou alguma coisa que você vê que as pessoas comentam lá em alguma postagem. Ah, eu rachei o bico quando você falou. Agora alguém botou, salve-se quem puder, que lá vem o Grosjean. Aí eu, putz, Aham. então, Aí beleza. você guarda esse. Exatamente. Legal, legal. Qual que é teu piloto favorito? Na história. Qualquer, tirando o Senna, vai, vamos tirar o Senna da ocasião, porque Tá, é vamos praticamente vamos unânime. um cara que Piloto foi. vivo, vai, que tá vivo aí. Ah, putz, Tá agora vivo. você me derrubou. Tá aqui, eu ativo. ia- Vivo e ativo. Vivo e ativo. Um cara que se, pô, tem um piloto favorito hoje, que é o cara que você quer ver ganhar Vivo e campeonato ativo, ainda. caramba. O que. Que você torce, Porque né? o piloto que eu ia falar, infelizmente, nos deixou no começo desse mês, depois de enfermidade e tal. Cara, Alessandro Zanardi. Um É dos mesmo, meus maiores cara? ídolos, sem dúvida. Tá brincando? Sem dúvida. Sem dúvida. Pô, Sem dúvida. caramba. Cara que admiro demais. Ele é o que tinha perdido as pernas, né? E Exatamente. depois ele tava na Se é bicicleta pra falar, ali, tipo assim, atleta nossa, de um cara que ponta. você acha assim uma coisa, Zanardi. Acabou. Caraca. Você teve a oportunidade de conhecer? Não. Vi ele correndo quando criança, depois acompanhando a história e depois do passamento dele, que vários outros depoimentos e tal emergiram assim, você Aham. vê, pô, esse cara. Um cara. Eu tenho um quadro dele na minha sala. Olha só. Já tinha, já? Antes Sim, desse quadro? tinha. Olha que legal, cara. Não, esse Legal. é da vida toda. E mais um piloto hoje que você torce pro cara, que é o cara que você assim, puta, quer assistir a corrida dele, quer ver ele ganhar. Cara, torcer não, eu acho, porque, como diz um cara lá na minha terra, torcedor torce e narrador narra, então. Olha só, cara, que interessante. Se você é um narrador nato, né? Não pilota, sabe mas tudo na coisa às atrás, vezes e você nem fica, sei lá, torce, né? sei lá, você chega, tá nas 500 milhas esse ano, puta, se ganhar o fulano ia ser legal porque tal e tal coisa, se ganhar o fulano ia ser legal porque tal e tal coisa. Às vezes você enxerga que um e outro ia ser, talvez especialmente legal que ganhasse, porque ele tem uma coisa muito especial. Mas aí a do cada campeonato você contexto. tem o cara favorito, É, porque nessa é, situação é. ele tá overcoming um braço quebrado. Todo ele mundo tá, todo mundo sempre vai ter, tipo assim, conforme você olhar a coisa, todo mundo sempre vai ter um monte de podre e um monte de coisa legal pra contar. Todo Sim. mundo. Qualquer um de nós aqui vai ter um monte de, cara, que besteira que eu fiz. E tipo, puta, se eu não tivesse me lascado lá atrás, eu não tava aqui. Então depende conforme você olha. Por exemplo, agora em Indianápolis você tinha um cara aí que 20 dias antes tinha sido pai pela primeira vez e ganhou a corrida. Essa, naquela situação, Você tá é uma coisa torcendo que pra um torna cara especial. desse ali, Não né? que eu esteja torcendo, mas talvez se ele ganhar, vai ter um componente que seja diferente do Sim. que os outros. Sim. Assim como poderia ser o próprio Malucas aqui, que chegou em segundo, que seria a primeira vitória dele. Foi a primeira vez que ele correu de Penske, é o cara que Caraca. arrebentou o punho, que quase encerrou a carreira dele. Essa é a primeira vez que ele estava em Indianápolis com a Penske. Ele nunca ganhou uma corrida até hoje. Talvez no ano que vem ele vai continuar sendo o cara que deu a volta por cima depois do negócio do punho, mas já não vai ser a primeira em Indianápolis de Penske. Talvez ele já vá ter vencido uma corrida até lá, mas por outro lado ele estaria se recuperando da derrota mais sofrida de todas. Então, Foi- cada ano as coisas têm uma história diferente.
Bacana. Por que que bacana. esse ano é legal tal, seria muito incrível tal cara vencer? Fala disso, disso e disso. Ah, tem coisas que não mudam, tem coisas que mudam de uma hora para outra, porque aconteceu algo no meio do caminho, Cara, então muito legal que ele não deixa a vários emoção, contextos. ele não deixa a emoção vencer a razão, né? É, Você é um cara mas mais de razão do que emoção, né? sim, sempre, mas Alemão. a emoção atrapalha, né? Caramba, cara. E você? Não, a emoção é Você legal, é mas italiano, mas você não pode bater o carro antes de cruzar a linha de chegada. Você tem que ganhar a corrida, Pô, né, depois você Caio? comemora. Pô, vamos ver aqui Qual que é a o pergunta? italiano, a diferença do alemão pro italiano. Qual que é a pergunta? Você tem um piloto favorito ativo? Puto, pois é, mas aí é injusto porque o nosso narrador respondeu um que tá inativo, né? É. Mas eu vou falar uma coisa que vai ser até engraçado. Não, ele Eu- respondeu que ele não tem. Ele não tem. Ele depende da situação da Eu corrida. vou ser muito honesto que se fosse um geral eu responderia o Zanardi também, sendo muito honesto. Sério Não é mesmo, copiando. cara? Cara, eu sou muito fã do Zanardi e por toda a história, etc. Eu lembro também a questão, outros tipos de memória também afetiva. Quando eu jogava no videogame eu escolhi o Zanardi, Olha etc. só, velho. E depois, até porque eu fui morar na cidade vizinha de Bolonha, o Zanardi é de Bolonha. Então, quando ele teve o acidente, inclusive, eu morava, sei lá, menos de 100 quilômetros de onde foi o último acidente dele, né? Porque ele teve vários. Uhum. Então, eu acabei criando outras memórias afetivas depois, além do Nossa. esporte em si. Então, Chegou a conhecer ele? não, infelizmente, não deu tempo. Você conheceu muitos pilotos já. aí, Muitos, né? eu sou muito agradecido, eu conheço E dos muita gente. ativos aí, pra quem que você torce aí? Cara, hoje? dos ativos eu não sei, eu tenho vários pilotos que eu admiro ou passei a admirar por N motivos. Eu gosto muito do Juan Pablo Montoya. Eu acho que... Ele não tá ativo, ele não tá ativo. ele não tá ativo, tem razão, mas ele tá vivo, pelo Não, menos. dos que estão correndo, que você possa assistir corrida, assistir e falar, pô, esse é o cara que eu tô torcendo pra ele. Vai ser muito precoce eu dar essa resposta, mas também eu vou ter um outro lado afetivo pra responder. Eu gosto muito do Kimi Antonelli. Eu sei que é muito breve pra falar isso, mas, cara, esse menino realmente é um fenômeno e vai ser. De novo, porque o Kimi Antonelli, eu cheguei a trabalhar a etapa com a equipe do pai dele, a Antonelli, lá no Autódromo de Imola. Que Já conheceu o Kimi? já conheci o Kimi, Olha, em várias que legal, ocasiões. cara. Aí eu já conheci ele. Ele também é um piloto de Bolonha. É Italiani. Inclusive, eu gravei o Loris Spinelli, nosso amigo, que Sim. gravou o último podcast aqui junto com o Enzo Fittipaldi. Ele correu nessa equipe do Antonelli e eu Olha tive a só. honra de trabalhar dentro da equipe já também. Então, de O novo, pai do não Antonelli, só então, pelo ele tem uma piloto. Ele equipe tem uma de- equipe de de Super corridas. Troféu? Eles correm outras coisas, correm Super GT italiano, se eu não me engano. Olha só. Enfim, mas vou te falar, eu gosto de vários outros pilotos. Eu admiro muito alguns pilotos que eu trabalho hoje. Eu trabalho com grandes pilotos. Por exemplo, ano passado eu trabalhei com o Jenson Button. É, Então, cara, que agora se tornou inativo. Então a resposta não valeria mais. Valeria. Mas se eu pegar os pilotos que eu trabalho mais próximo, eu vou te falar que eu passei a admirar muito o Alex Lin, que fez 3 das 8 poles do ano passado da WEC. Ele é o piloto Olha nosso da só. Cadillac. E esse ano, ironicamente, olha só, ele tá inativo. Ele teve que passar por um procedimento médico e ele tá sem correr. Pô. Mas É que conforme, acho que o Bramatinho, conforme a gente trabalha nisso aí, muda a relação A de gente- todo isso que eu- mundo. perfeito, Jeff. A gente É. muda a É relação que você total. não é o cara que tá no sofá, pô, vou ligar pra ver, lá tem uma escultura do carro do Verstappen, eu vou ligar porque eu quero torcer pelo Verstappen. Não, você Você cria é outro por tipo outras de afeto. razões. É. E mesmo tirando a parte profissional, mas tipo assim, você vê porque as corridas naquela pista são legais, porque tem uma história legal em jogo, porque tem, sei lá, uns 8 caras ali que, tipo assim, que é aquilo que eu falei, putz, se ganhar o fulano ia ser animal. Pô, mas se ganhar o Beltrano também sei lá o que aconteceu, foi chamado substituto na sexta-feira para correr no domingo, pô, se ganhasse ele ia ser animal. Então, muda essa relação. Mas você sabe que acho que a minha resposta definitiva por conta disso, pelo que eu vim puxando, talvez a minha resposta seja Pietro Fittipaldi. Olha que legal. cara. Pelo seguinte, naturalmente hoje a relação é completamente diferente. Eu trabalho com ele, com o Enzo, irmão dele, há alguns anos, mas, cara, pessoa extremamente profissional, dedicada. Todo mundo que eu conheço admira ele, elogia o quão profissional ele é. E agora eu vejo por outro lado também, né? Pô, eu vivo parte do que ele vive com a família, etc. E um piloto que já passou pela WEC, já passou... Pô, ele trabalha na Cadillac Fórmula 1 hoje, já passou por tudo quanto é categoria, Ele tá pilotou de correndo tudo. de que hoje? O Pietro hoje corre na European Le Mans Series Sim, e na Le Mans. IMSA. E além disso, eu ele ia falar WEC, a hora que você falou já passou pela WEC, eu já falei, ué, passou. mas Espero é que alemão. volte em breve. Mas ele é piloto de desenvolvimento da Cadillac na Fórmula 1 também, né? Olha só. Então... Caramba. Bom, ninguém perguntou, mas eu vou falar dos meus aqui, né? Eu tenho que falar 2 também, como ele falou 2 ali. Um é o Emo Fittipaldi, que carrega o nosso nome, carrega a Billionaires Miami no peito ali. Eu torço demais para ele poder
desenvolver a carreira dele. Eu tô muito feliz de ver o quão focado o Emo está. O Emo já foi muito criticado, é muita pressão você ser filho do Emerson Fittipaldi, né? Tem uma pressão imensa. Ele teve uma carreira muito curta e rápida, de certa forma, e passou categorias, pulando as categorias, então as pessoas julgam, né? Porque you're only as good as your last race, né? Significa que você só é o quão bom quanto a sua última corrida. Então o pessoal julga, por exemplo, que o cara foi pra Fórmula 2 sem nem passar pela Fórmula 3. Cara, isso aí são anos de aprendizado que muita gente passa ali 2, 3, 4 anos numa Fórmula 3 antes de passar para uma Fórmula 2. Ele pulou isso e na terceira corrida já conseguiu um 5º lugar na Sprint Race, cara. Isso cara, é um feito gigantesco que, pô, um 5º lugar ninguém valoriza, né? Grid Mas eu estou jeito, acompanhando o Emo de perto, fui junto, fiquei no box, cara, o cara tá focado de uma maneira impressionante. Tá jovem, tá focado em fitness no corpo, tá focado em evoluir como uma parte de piloto, então é um cara que eu torço demais. E, obviamente, eu sou muito fã de cara que pilota muito, de cara que tem as bolas mesmo. O Kimi Antonelli, ele hoje é um cara que me conquistou de um jeito, assim, absurdo. Eu adoro pilotar, pilotei minha vida inteira, então eu entendo da parte técnica o que o cara tá fazendo ali. E o Kimi realmente é um cara diferenciadíssimo, entrega muito. E, pô, Demais. jovem do jeito que ele tá, já quebrando recordes, cara. Não é pra qualquer um quebrar um recorde desse. Depois da sua primeira, não importa o quão bom é o seu carro, você tá na Fórmula 1, todos os carros são bons. Você, depois da sua primeira vitória, ganhar 4 corridas consecutivas aos 19 anos, cara, só esse recorde por si só já, entendeu? Já, cara, em cima, assim, de um companheiro de equipe, um George Russell, que na última corrida quebrou, mas eu tenho certeza que ele ia ser ultrapassado. Eu tava lá, o Kimi tava num ritmo muito mais forte. Claro que um jovem de 19 anos é difícil ter a cabeça que ele precisava ter, então se ele tivesse esperado ali 2 ou 3 oportunidades, o Russell errou sozinho. Errou sozinho, então ele ia ganhar a posição de qualquer maneira, mas o moleque não é à toa que foi levantado no ombro por um Lewis Hamilton, que não faria isso se o Kimi não fosse o piloto que é, né? E, Bruno, obviamente, antes que alguém comente, pelo amor de Deus, né? Verstappen, obviamente, isso é indiscutível. Não é que a gente não queira falar dele, mas pelo amor de Deus. Não é isso, mas o Verstappen, cara, ele já, na verdade, já conquistou ali o que tinha que conquistar. Enfim, acredito que ainda vai ganhar mais títulos mundiais. É um cara que dispensa comentários assim como o Hamilton. Logo ou não? Mas não é um cara que eu torço. Eu não torço. Eu gosto do Verstappen, eu adoro ver ele pilotar. Mas assim, cara, não é um cara que eu vibro. Eu com o Kimi, eu tava vibrando de ver ele pilotar, porque ainda é muito raiz, isso, né, ele precisa ganhar, ele ainda tá, entendeu? O Verstappen, eu já vibrei por ele já conseguiu chegar lá, então é um cara que eu adoro, pilota muito, admiro, mas não é um cara que eu tô vibrando por ele. Bruno, como eu tô de co-host aqui, eu vou tomar as rédeas pra fazer o seguinte, vamos pra parte final, que o tempo tá curto, de vocês dois principalmente. Tem aqui meu telefone tocando sem parar, eu nem sei quem é. Então vamos lá, eu queria que você puxasse esse joguinho pra fazer com o Jefferson, e aí eu puxo um segundo pra gente ir pra parte final. Surpresa. Vai lá. Você tem 5 segundos. Eu nem sei como que é isso aqui, hein? Meu Deus. Você pergunta e responder direto, Jefferson. Não foi combinado. Não tem combinado. tempo pra pensar, hein, não cara. tava no contrato. Tá, vamos ver se ele vai conseguir. Eu já tô vendo as perguntas aqui, dificilmente eu saberia responder, mas como o cara é uma enciclopédia automobilística, vamos lá, 5 segundos. Eu tô 4 dias seguidos sem dormir, voando de um avião pro outro, então tá digo mais isso fácil. em minha defesa. Cancela o filtro e vamos lá. Melhor Indy 500. 2021. 21, quem ganhou? Hélio Castro Neves. Olha, legal. Essa foi fácil. Melhor piloto da história. Do automobilismo, da Indy. Automobilismo geral. Vou de AJ Foyt. AJ? Muito Foyt. bom. Quem que é esse aí? Que eu nem sei. Olha, sim. eu tô A meio lenda da ignorante. Desculpa a minha ignorância. É o cara que ganhou de Fórmula Indy em Le Mans, em Sebring, em Daytona, na NASCAR, em pista de terra. Caramba. No que ele sentou, ele ganhou. É que ele foi atacado por um leão, hein? A minha desculpa aqui é que ele foi atacado por um leão, por um leão. foi atacado por abelhas africanas, ele capotou o carro correndo de NASCAR, e aí os caras chegaram para atender, putz, tá morto, né? Porque tava... Que tinha ano entrado... que esse cara corria? Ele correu só em Indianápolis, ele correu 35 anos seguidos, 58 a 92. Tem mais isso, hein? Ele construía o carro, ele fazia o motor, o dono da equipe. Caraca, era um Não, esse Emerson cara Fittipaldi on steroids ali, que fazia tudo. E aí essa aí, tipo assim, ele tá lá, ele com a boca cheia de
barro, assim, porque, puta, era anos 60 e caramba. Não, mas peraí, eu acho que ele deu uma tossidinha aqui, vai lá, tira, desobstrui aqui para ele respirar, ele dá uma tossida, tá vivo ainda. Tá com 91 anos, é o Ainda fundador tá da equipe, vivo. o fundador da equipe que o Caio Collet corre hoje na Indy. Que legal, cara. AJ Foyt. AJ Floyd. Foyt. Ele é americano? É sim, do Texas. Olha só, caramba, AJ Foyt. Eu vou pesquisar. Pesquise também, porque essa eu não conhecia. Vai lá. Melhor piloto brasileiro Da atualidade, da História. história. da história. Vai o Senna. Senna, né, pô? Esse era meio unânime. Maior zebra? O que você quer dizer com maior, Maior zebra da Indy 500, vamos puxar. Porque acho que aí que deu milho, temos deu zebra. Temos algumas aí, cara. Tem. Vai o Ericsson. Sério, você acha? Sim. Porra. Sim. O que aconteceu com ele? Vamos contar pro pessoal aqui. Não, foi um ano em que as coisas convergiram, que ele... Não sei se ele seria o cara para ganhar a corrida, ou... Quer dizer, ele fez um tremendo trabalho naquele dia, ele realmente anda bem em Indianápolis, mas é que... Acho que a maioria das pessoas não bota tanta fé assim nele, talvez com a lembrança de Fórmula 1, então é um nome que me... Veio aí, né? Exatamente, que me... Rápido. que correu, rapidamente... inclusive, Maior aquele carro ultrapassagem de todos os tempos. Essa eu tenho uma na cabeça. Pô, tem algumas, né? Félix Rosen com esse em cima do Malucas, pronto. Isso, Fórmula Indy agora, recente. Agora em Indianápolis, Olha só. Essa daí da chegada, você É fala? isso aí. Ó, tá bom. Eu acho que tá passou válido. os dois, passou o companheiro na curva e o válido. que era o outro que estava na frente dele na reta. Aqui. Tá válido. Como o Giovanni tá Não, aqui mas também... Zanardi no Brian Herta em 96, aqui em Laguna Seca, é essa. Cara, essa. lógico, última volta no corkscrew ali. Yudi Ferrano, Kenny Brack em Rockingham 2001, no Oval, foi animal, Piquet em cima do Senna na essa Hungria. daí. Eu vou ser, né, meio que clichê nessa daí, mas essa Qual? do Piquet em cima do Senna, não, pra mas mim, essa cara, foi espetacular. porque é o Piquet, porque foi em cima do Senna, porque foi na curva que foi, eu acho que, cara, essa aí me pegou de jeito aí. Foi um Hungaroring nessa. Hungaroring e foi espetacular. E não foi uma volta só, né? Acho que se repetiu. Claro, aquela de lado foi. Acho que foi uma disputa de algumas mas voltas. acho que foi teve um back em and uma forth volta ali. não deu e na outra Na ele outra passou. Veio, É isso veio aí. de lado ali, que loucura. Agora eu vou mudar para você, então, tá? Porque aqui a gente tem que ser unânime aqui, temos dois convidados. O maior acidente da história do automobilismo. Puta, tem 1 milhão, né? Mas eu vou puxar uma memória que a gente acho que tá muito mais fresca do que a gente tá conversando. O do Zanardi, quando ele teve um acidente, pegou no meio dele, foi na Alemanha, e ele perdeu as pernas. Acho que foi um acidente muito memorável. Maior acidente. O melhor carro. Puta, tem vários, hein, cara. Quando a gente fala de melhor carro, acho que automaticamente a gente tem lembranças de Fórmula 1, né? Não de outras categorias. Pode ser outra categoria, tua Pô, opinião. Só sei que lá, seus 5 cara, acho que segundos já muita estão gente- acabando. Vai logo. Puta, é verdade. Eu vou... Puta, eu não vou lembrar de memória. Qual que é o MP4 barra... 4 de 88, 15 e 16 vitórias. Pois Não é aquele ali, não, né? Que Aquele ele, ali é de inclusive, 90. pra É mim, esse aí, sim, é o Que, inclusive, pra número mim, 12. é o esse carro aí. de Fórmula 1 mais bonito Mais de todos lindo os da tempos. história, sem comentários. É que esse aqui é o 12, mas ele tá, acho que com a cobertura do motor alta. Mas é que elas É. são padrão, né? Ó, se você olhar naquele Ah, ali, tá. ele é Então é igualzinho, isso. Mas é isso o aí. número 12, né? É, isso. Carro isso. número 12 do Senna, eu estou de acordo. 88. É o carro mais incrível, O mais de bonito. mais lindo, Esse carro era animal. mais vitorioso, mais icônico. Mais bonito cara, de design da tudo, pintura, mas tudo, também tudo. o modelo do carro. Acho incrível, não, acho esse incrível, carro acho incrível. é... Ele é bem parecido com esse que tá ali Espetacular. atrás, ó, mas ele era mais quadradinho, sei lá, cara. Ele era um design Sim, não, realmente esse é incrível. de acordo completamente. Melhor pintura, eu acho que entra igual, né? Difícil ganhar dessa pintura. 5 segundos, pô. Vai com essa pintura, vai com Essa essa pintura. pintura. Agora aqui, ó, vou puxar com sardinha aqui, essa eu vou responder, hein? Manda ver. Melhor narração. Luciano do Vale, né? Bateu ao Ansel. É mesmo? Na batida do Alonso? Na vitória do Emerson, né? Eu vou puxar tua sardinha, tá? Eu? Indy 500 2026. Jefferson Não, foi Kern. realmente Foi, memorável. não, foi falando incrível, sério, foi incrível. Vocês são muito gentis. Não, é obrigado. sério, cara, eu quase levantei junto ali. É uma narração que realmente merece, na minha opinião, esse prêmio ali, porque, cara, foi pura obrigado. emoção e é uma narração de verdade ali. Obrigado. Maior injustiça. Vamos puxar pra Indy 500. Pior injustiça.
Só tinha 5 segundos, né? Pois Mas ainda bem que dá não, pra cortar. pois é X, que só no X. maior injustiça você já me derrubou aqui. Vamos falar de um parceiro aí, a gente não ter tido a vitória aí do Raul Boesel. Pô, 93, a corrida era dele. e o que aconteceu? Tomou 2 punições lá, uma ou 2 punições que é no mínimo contestáveis e acabou com a corrida dele. Caramba. Bom, paciência. Então foi. Esse aqui são várias perguntas aqui, tá fácil, é um atrás do outro. Quem era mais maluco? Mansell ou Montoya? Maluco. Ah, Montoya, vai. Montoya. Montoya era mais maluco. Paul Tracy ou Pato? Quem eu prefiro, quem Quem é é mais mais maluco? rápido. Essa aqui são É todas quem tudo era de mais maluquice. maluco, Paul tudo quem é Tracy. mais maluco. Paul Tracy. Paul Paul Tracy. Tracy. Paul Tracy. Paul Tracy era doido, né? Paul Tracy. Doido. Hélio ou Tony? De maluquice? É, Ixi. Tony. o Tony, né? Villeneuve ou Zanardi? Essa é forte, hein? Villeneuve, maluquice. Ah, por maluquice, acho que o Villeneuve. Villeneuve, né? Eu também tô de acordo. Aí a gente tá batendo aqui. Vamos lá agora um pouquinho pra você. Emerson ou Elinho? Puta, eu não vejo eles como muito malucos É, no geral, assim. pois é. É, o Emerson Mas era um eu cara acho o muito Emerson, centrado. pela época e Eu tudo, acho tem também. mais, Por aham. pilotar os carros que ele pilotava, Sim, você tinha que ser sim. muito mais Eu acho maluco, que né? por esse motivo. Não que o Hélio não pilotaria, mas o Emerson pilotou, então Hum. o prêmio maluco vai pra ele aí. Dan Weldon ou Dario Franchitti? Puta, da mesma maneira não tem nada tão maluco assim que eu lembre, mas eu acho que Dan Weldon também. É. Aqui tem Will Power ou Neil Garden. Ah, Will Power. O New Will Garden, Power foi talvez maluco faltou também. ele ser um pouquinho mais maluco em alguns momentos, eu acho. Essa aqui tá fácil também, Verstappen ou Montoya. Sinceramente, eu tenho muita memória boa de maluquice do Montoya, por isso que eu gosto tanto dele. Sim. Mas eu vou ficar com o Verstappen, É porque, mesmo? cara, por mil momentos ele foi muito maluco e fez ele chegar onde ele chegou hoje, talvez. Caramba, cara. Não, eu acho que de maluco, né? Se você tirar a pilotagem, o Montoya leva todos no bolso, cara. Assim, Jefferson, Verstappen ou Montoya nessa aí? Eu acho que o Montoya, embora é coisa de maluco Mas você essa é disputar uma briga boa, hein? disputar uma 24 horas de Nürburgring aqui. Isso é coisa de um cara que isso é é um coisa de maluco do maluco. bem, é um cara que ama o automobilismo. É. Não é um cara que, tipo assim, tá, eu quero chegar na Fórmula 1. Não, eu gosto de corrida de carro. É Lamborghini, é Porsche, é Fórmula 1, Não não sei o quê. interessa o que é, ele Carro, quer correr. pista, desafio. Isso é sensacional. Que demais, cara. Então vamos mais uma É aqui, isso. ó. Mais Vai. um bloquinho aqui. Eu acho que é uma Vocês estão com o pergunta tempo bacana bem? aqui. Tá com o tempo. O que você apagaria da história, né? Da Então- minha história? Não, da história do automobilismo. O que você apagaria da história do automobilismo? Poxa, essa é profunda, hein? Caraca, eu lembrei de algumas coisas, mas essa é realmente... Essa é pesada, hein? Eu acho que eu apagaria a instituição dos truck limits. A regra mais ridícula que existe. Do... É limite de Os pista. track limits. Ah, o track limit. Co- Sim. Porra, bota uma faixa de 3 metros de grama lá e resolve isso Tchau, aí. né? Eu gosto dessa resposta. Sensor, comissários. Bota isso aí tudo no lixo. Isso aí é ridículo. Caramba, cara. Olha só. E você? O que impactante. você apagaria da Cara, história? pra falar bem do a verdade, eu automobilismo? pensei umas coisas bem profundas, do tipo uns acidentes muito marcantes, umas É, coisas tá, eu absurdas. tentei uma resposta tranquila. Na né, verdade, a assim, resposta do Jefferson foi excelente, cara. Porra. Eu pensei em mil coisas, do tipo... Você apagaria da história? O track limit. Eu pensei desde muito acidente boa. do Senna até aquele acidente de Le Mans, que foi o maior da história até hoje, foi lá nos anos 30, 40. Eu tentei uma coisa meio plausível, assim, tipo... Mas eu apagaria os motores híbridos da Fórmula 1. Nossa, que boa resposta, cara. Que boa resposta. Broxou demais. Pô, lá tava no GP do Canadá, que é muito raiz, muito raiz. Foi uma experiência magnífica de você viver a Fórmula 1 na forma mais pura que eu já acompanhei ultimamente. E, cara, a Fórmula 1 não faz mais barulho, tá muito chato, O contexto é, Jefferson, também, porque antes que pareça absurdo, o Bruno saiu do GP de Miami, que é super chique e glamuroso, pro GP do Canadá, que é uma pista com carros de corrida. Um carro de Tipo, corrida. sem E nada aí você tão vê, exuberante. cara, a Fórmula 2 tão pura, tão competitiva, tão barulhenta, tão raiz mesmo, motor e coisas e regulagens. Cara, o Fórmula 1 tá chato, o carro tá chato, tá muito rápido, mas, cara, não... Você vê naquela puta reta, vindo, silêncio. Silêncio, você começa a escutar o carro... Cara, não- cadê?
E eu acho que por isso que a Porsche antigamente não é o vinha que me vibrando agrada, teu, né? vinha É. vibrando o teu ouvido, É. de você não conseguir ficar perto, sabe? É. Assim, cara. Então eu apagaria igual você, eu apagaria os E é por isso que a motores Porsche Cup tem cada vez mais fãs, porque eles abrem todas as corridas da Fórmula 1 e todo mundo falando, meu Deus, o som desses carros é muito mais É legal. mais emocionante, cara. É mais emocionante. Não tem emoção hoje você assistir ao vivo ali. É diferente. Nessa é parte, né? diferente. A Eu não corrida tive o continua prazer de boa. assistir um GP de Fórmula 1 antes dos motores híbridos, porém eu tive o prazer de gravar a F2004 da Ferrari de Schumacher na pista de Imola num dia de E você teste. sentiu o barulho que E é. desde te estoura aquele o dia eu tímpano, falei, meu cara. amigo, isso aqui, esquece, não existe nada Não, tão eu interessante. eu nisso. tive bastante dessas oportunidades de 90. Umas coisas muito Quer específicas. ver, ó, 89, eu fui em Brasil, GP Brasil 89, 90, então, ou seja, eu vi aqueles V12 eu lá, não cara, tive essa que oportunidade. realmente era uma coisa que te machucava É, o ouvido. é, cara. pra você é mais precisava. chocante, Hoje eles é. vendem protetor de ouvido lá na corrida, eu quase dei risada. Convido Falei, todos cara, a comprar pra assistirem quê? a WEC em Interlagos em julho É. e curtir um A automobilismo WEC faz barulho? Eu não sensacional. assisti a corrida da WEC. Faz, não. os carros têm motores diferentes e barulhos diferentes, mas Mais barulhão principalmente não, o né? Cadillac, que é um V8 absurdo, e o Valkyrie, que é um V12 Legal. não é híbrido, berra, é um Legal, absurdo. Legal. Gente, temos que encerrar, vocês isso dois aí. precisam ir. Muito tenho obrigado um voo aí a ainda. todos vocês. Olha lá, muito obrigado a todos vocês. meu Jefferson, foi um prazer Pô, imenso que te isso, prazer conhecer, é meu. poder Pô, maravilha, obrigado. saber aqui, fazer algumas perguntas da minha curiosidade sobre a sua vida. Espero que seja aí a mesma curiosidade que vocês aí do outro lado. E, bom, Giovanni, meu favorito. Esse aqui é o favorito do escritório aqui. A gente tem aqui o prazer de ter a presença dele aqui quando possível, senão ele manda outra pessoa do time, que não é a mesma coisa, mas parabéns pela carreira, parabéns pela tua evolução, pela sua empresa nova. Contratem a Bifest aí para fazer as suas... Como que é a administração? O que a Bifest faz? Só conta aí para terminar Cara, tudo, basicamente, vai. eu dei uma pincelada antes, mas a parte de... Bom, em resumo, a gente é focado em automobilismo ou automotivo, então a gente trabalha com carros de alguma maneira. A gente filma carros, fotografa carros, faz a gestão de redes sociais, cria parcerias, conecta com marcas, etc. Para pilotos, né? Pra Então você que é um pilotos, piloto aí, ó, equipes. que fica me mandando toda hora, esses pilotos ficam me mandando, ai, me patrocina, me patrocina. Você entra no Instagram, tem cara com conta fechada, né? Não, Tem o cara tá com conta fechada, o cara Já começa aí, já tá O errando. cara não deveria nem... Tem cara que tá ali, meu, posta coisa nada a ver. Você é um piloto, faça um perfil de piloto, mostre o seu trabalho e faz direito, cara. Não adianta ficar mostrando foto, coisa de cachorro, depois bicicleta, depois não sei o quê. Cara, você tem que vender. Na verdade, eu até apoio o cara a mostrar um pouco de tudo a vida pessoal. Eu 100%, só que, cara, se o cara não mostra a vida profissional dele, tá buscando patrocinador, meu Não, amigo. e faz um perfil bonito aí, tira umas fotos boas, contrata um profissional pra fazer foto, pra fazer vídeo, pra você mostrar como você vai mostrar a marca. Outra coisa que piloto erra muito, tá? Pilotos e equipes. Postam foto do final de semana de corrida. Aí tem a foto aqui, o close da cabeça do piloto, tem o não sei o que, mostra tudo, menos patrocinador. Eu, como patrocinador, eu vou assistir isso daí. Cara, eu vou falar, esse cara aqui não quer nem saber da minha marca, ele quer correr, mas cadê a parte que ele tem que entregar? Então você, como piloto, além de pilotar e resolver, você tem que divulgar a marca, você tem que se fazer visível. Pra gente né? fechar com uma frase de impacto aqui, teve uma das coisas mais marcantes que eu vi na minha vida de automobilismo / de mídia, que eu acho que eu tava em Spa, se não me engano, com Enzo Fittipaldi na Fórmula 2, que inclusive foi quando ele teve a primeira vitória dele na Fórmula 2. E em uns momentos ele falou alguma coisa do tipo, cara, provavelmente se a gente não tivesse feito tanto trabalho nas redes sociais nos últimos anos, meses principalmente, feito tantas lives, eu não estaria nesse grid agora. Ele não estaria, não é provavelmente, ele não estaria, né? A gente vê aí, de novo, pessoal, você tem que lembrar que quem tá bancando isso é o patrocinador, quem tem que aparecer é o O patrocinador. companheiro de equipe dele do ano anterior era um streamer que era piloto também, e ele tava lá apoiado pelo governo da Turquia, Olha aí. porque ele tinha muita visibilidade. Grande abraço Olha a aí, todos, tá? até a próxima. Então, é isso aí. Eu, como patrocinador, não queria nem saber se ganhou ou não ganhou, eu quero saber se apareceu. Então, eu tenho um exemplo aqui, básico, né? Desculpa aqui estender, mas a gente patrocina um cara no motocross brasileiro, Bob Pérez, era um cara que ele não teria chance alguma de vencer, mas ele conseguiu uma estratégia para aparecer. Primeiro, ele estava correndo Colocou o no Campeonato cara no Brasileiro. chão agora, né? Não, mas ele sabe, é porque ele estava correndo com uma moto de 25 anos de idade. Uma moto de Nossa, motor dois Bruno. tempos, junto com as quatro tempos. Milionários Só liberam aí, cheque.
ganhou tempo de TV pra caramba. Todo mundo falando sobre ele, falando não sei o quê. Foi lá e qualificou com uma moto dessa. Segundo, pô, teve um dia que acabou a gasolina dele. Acabou a gasolina da moto no meio da corrida. Cara, ele ficou lá mais de 1 minuto na TV, empurrando, tentando ligar, e os caras comentando sobre ele. Então, E cara, agora você veio pra revelar que isso foi proposital. foi proposital, a gente não encheu o tanque da moto, não, mas é brincadeira. E assim, pra mim, cara, como marca, foi animal. Foi Claro, animal ver a claro. minha marca É lá isso. na Band e, cara, não importa o que era, ele tava aparecendo, ele deu um jeito de aparecer. Meu Deus, a gente não encerra nunca, mas eu vou te falar uma coisa. O Caio Collet liderou quantas voltas em Indy 500 esse final de 9. semana? 9 voltas. Ele liderou 9 voltas. Beleza, estratégia, todo mundo entrou no pit, ele tá vendo estratégia e tal, liberou. Cara, quando ele liderou, primeiro, eu tirei foto da tela, eu falei, preciso registrar isso. E segundo, eu falei, nossa, os patrocinadores, o Marcelão lá deve estar muito feliz, porque Combitrans tá o ali. cara ganhou a foto dele liderando o pelotão inteiro atrás. Inclusive, um Ponto. grande abraço pro Marcelão, Marcelo da Combitrans, que é patrocinador do Colé, apoia ele, apoia aqui a Billionaires, os nossos vendedores, todo mundo muito amigo dele, muito fã. E é isso aí, obrigado a todos. Nos Valeu. vemos. Obrigado, Beijos. gente. Valeu, Jefferson. Valeu, Bruno. Valeu.